Um vigilante é um tipo de anjo bíblico, um ser celestial, mencionado em várias escrituras, marcado por seu papel distintivo em observar e, às vezes, intervir diretamente nos assuntos humanos. O termo vigilante é notadamente usado tanto no plural quanto no singular no livro de Daniel, destacando a importância e santidade desses seres dentro do texto. Além da Bíblia canônica, os livros apócrifos de Enoque oferecem uma exploração mais detalhada dos vigilantes, distinguindo entre aqueles que permanecem obedientes a Deus e aqueles que caem da graça, com um foco significativo nas histórias dos rebeldes que desceram à terra e compartilharam conhecimento proibido com a humanidade. O livro de Daniel. No livro de Daniel, especificamente no capítulo 4, é feita referência às figuras conhecidas como os vigilantes. Esses seres celestiais são retratados como possuindo uma natureza divina frequentemente associada à santidade e autoridade celestial. Sua menção ocorre dentro do contexto de uma visão experimentada pelo rei Nabucodonosor, na qual eles servem como agentes fundamentais na narrativa em desenvolvimento. A visão de Nabucodonosor, conforme descrito nas Escrituras, ilumina o papel dos vigilantes no governo dos assuntos terrenos, especialmente no que diz respeito a questões de conduta humana e intervenção divina. Dentro dessa visão, os vigilantes são retratados como emissários de Deus, confiados com a solene responsabilidade de proferir julgamento sobre o rei orgulhoso. Através de seu decreto, Nabucodonosor é humilhado, exemplificando assim a influência exercida por essas entidades celestiais nos assuntos dos mortais. Os vigilantes são intermediários significativos entre o reino divino e o domínio terrestre. Como agentes da vontade de Deus, eles observam com atenção a conduta da humanidade, discernindo os méritos das ações individuais e administrando justiça conforme necessário. Nessa capacidade, os vigilantes atuam como guardiões da justiça divina, assegurando a conformidade do comportamento humano com os ditames da lei divina. Os manuscritos do Mar Morto. Nas escarpas áridas próximas da costa noroeste do Mar Morto, um pastor beduíno chamado Muhammad ed-Dib descobriu um tesouro escondido em 1947. Enquanto perseguia uma cabra perdida, ele arremessou uma pedra em uma caverna, esperando ouvir o som dela atingindo o animal. Em vez disso, foi surpreendido pelo som de cerâmica quebrando. Curioso, adentrou a caverna e deparou-se com uma coleção de antigos pergaminhos armazenados em jarros de barro. Esses pergaminhos, posteriormente conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, abrigavam uma variedade diversificada de textos. Entre eles estavam as cópias mais antigas da Bíblia hebraica, manuscritos apócrifos ou sectários, e textos que ofereciam vislumbres de uma antiga comunidade judaica que habitou o deserto há mais de 2000 anos. Essa comunidade, possivelmente os essênios, havia se retirado do mundo para se preparar para o que acreditavam ser o iminente julgamento final de Deus. Particularmente, os pergaminhos incluíam fragmentos do livro de Enoque, uma obra crucial considerada apócrifa pelo judaísmo e cristianismo convencionais, mas integral para a Igreja Ortodoxa Etíope. O livro de Enoque é atribuído ao tataravô de Noé e explora os mistérios dos anjos, julgamento divino e segredos cósmicos, ampliando a breve menção de Enoque na narrativa de Gênesis. Seus relatos dos vigilantes, anjos descendo dos céus para a terra, tomando esposas humanas e gerando uma linhagem de gigantes, proporcionam uma visão detalhada das antigas concepções sobre seres divinos interagindo com o mundo humano. O livro de Enoque. No livro de Enoque, os vigilantes foram inicialmente enviados à Terra com o propósito de observar e guiar a humanidade.
No entanto, eles desviaram de sua missão original, ficando encantados com as mulheres humanas. Isso levou o líder deles, Samyaza, a orquestrar uma decisão coletiva de abandonar seus deveres e procriar com as mulheres, um ato explicitamente proibido. A prole dessas uniões eram os Nefilins, descritos como gigantes que causavam estragos na terra, consumindo seus recursos e representando uma ameaça significativa à sobrevivência da humanidade. O texto sugere que a existência dos Nefilins contribuiu para a corrupção da terra, promovendo assim a intervenção divina. Além disso, os vigilantes são retratados como tendo transmitido conhecimento proibido à humanidade. Isso incluiu as artes da guerra, a fabricação de armas e o uso de cosméticos, bem como a prática da feitiçaria e outras formas de conhecimento que aceleraram o desenvolvimento humano de maneiras que eram não naturais ou não merecidas. Esta narrativa pode ser interpretada como um mito etiológico, explicando a origem de certas tecnologias e práticas em sociedades antigas. Em resposta ao caos semeado pelos vigilantes e sua prole, a narrativa relata que Deus decidiu limpar a terra por meio de um grande dilúvio. No entanto, Noé é avisado desta iminente catástrofe pelo arcanjo Uriel, permitindo-lhe construir uma arca e preservar um remanescente da vida na terra. Os vigilantes, como consequência de suas ações, são amarrados e aprisionados nos vales da terra, aguardando julgamento. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada. Ele reservou em prisões eternas, sob trevas, até o dia do grande julgamento final. O segundo livro de Enoque. O segundo livro de Enoque é um texto judeu pseudepígrafo, pensado ter sido escrito no final do primeiro século da Era Comum. Embora sua data exata e origens ainda sejam temas de debate acadêmico. Ao contrário do mais conhecido primeiro livro de Enoque, que foi preservado no cânone cristão etíope, o segundo livro de Enoque sobreviveu principalmente em manuscritos eslavos e foi descoberto muito mais tarde na história. Este texto expande a narrativa e os temas encontrados no primeiro livro de Enoque, oferecendo mais insights sobre angeologia, cosmologia e pensamento místico judaico primitivo. Um dos elementos-chave do segundo livro de Enoque é sua referência a Gregori, um termo sinônimo dos vigilantes do primeiro livro de Enoque. Esses seres são retratados como anjos, que foram originalmente criados para servir como guardiões ou vigilantes da humanidade, mas caíram da graça por meio da desobediência. No capítulo 18 do segundo livro de Enoque, os Gregori são descritos em detalhes vívidos. Eles são apresentados como numerosos soldados, com aparência humana, mas sua estatura é dita superar a de grandes gigantes, enfatizando sua natureza sobrenatural e presença formidável. Esses seres estão situados no quinto céu, onde são liderados por seu príncipe Satanás, uma figura que personifica a rebelião contra a ordem divina. O texto destaca a rejeição deles ao Senhor da Luz, indicando uma escolha deliberada de se opor à hierarquia celestial. Um aspecto intrigante desse relato é a menção específica dos números dos Gregori como 200.000 miríades, o que se traduz em 2 milhões, destacando a vasta escala de sua rebelião. Além disso, a narrativa relata como alguns desses anjos desceram à terra, tomando esposas humanas e se envolvendo em atos que corromperam tanto a si mesmos quanto o reino terrestre. Os líderes dos anjos caídos. Dentre esses vigilantes, o texto lista líderes específicos, cada um encarregado de introduzir diversas formas de conhecimento e práticas proibidas para a humanidade.
Esse conhecimento, embora tenha impulsionado a civilização humana em certos aspectos, era considerado proibido devido ao seu potencial de corromper e afastar a humanidade do caminho divino pretendido. O texto sugere que a disseminação desse conhecimento foi tão transgressora quanto os atos físicos, indicando uma dupla violação da ordem cósmica. O conhecimento proibido, transmitido pelos vigilantes, abarcava uma ampla gama de artes e ciências. Isso envolvia a fabricação de armas, que intensificou a violência entre os humanos. A produção de cosméticos, vista como um estímulo à vaidade e à luxúria, e a introdução de práticas mágicas e encantamentos que desviaram os humanos da devoção ao divino para se envolverem com forças espirituais inferiores e potencialmente malignas. Além disso, os vigilantes instruíram a humanidade nos mistérios da astrologia, permitindo que os humanos previssem o futuro e, assim, potencialmente alterassem seus destinos de maneiras não desejadas pelo plano divino. Samyaza é apresentado como o líder dos vigilantes caídos. Ele foi quem ensinou magia ou encantamentos à humanidade. Quando os anjos rebeldes se reuniram pela primeira vez no Monte Hermon para organizar sua sociedade secreta de 200 membros, Samyaza, como seu líder reconhecido, inicialmente questionou a determinação dos iniciados em renunciar ao céu. Isso eles haviam planejado alcançar por meio de alianças sombrias e juramentos clandestinos sob pena de morte, assim se comprometendo com essa traição. Usariam o conhecimento adquirido no céu para estabelecer uma religião falsificada na terra, satisfazendo seus desejos e luxúrias carnais. Samyaza disse a eles: "Eu temo que vocês de fato não concordarão em fazer isso, e eu sozinho terei que pagar o preço de um grande pecado." Todos responderam a ele e disseram: "Vamos todos jurar um juramento e nos unir por imprecações mútuas para não abandonar este plano, mas para fazer isso." Assim, todos eles juraram juntos e se comprometeram por meio de imprecações mútuas sobre isso. Araquel é um anjo caído, o segundo mencionado dos 20 líderes dos 200 anjos caídos no livro de Enoque, que instruiu sobre os sinais da terra ou geomancia. Geomancia traduz literalmente como divinação terrestre, e o termo é usado para métodos de adivinhação que interpretam características geográficas, marcas no solo, ou padrões formados por solo, rochas ou areia. Amarus, o amaldiçoado, é aquele que ensinou à humanidade a resolução de encantamentos. Armarus foi responsável por instruir as pessoas sobre qual processo ritual poderia curar ou resolver o problema ou efeito do encantamento ensinado por Samyaza. Azazel ensinou os homens a como fazer facas para matar, armas, escudos e coletes de malha. Ele lhes revelou os metais e como trabalhá-los, braceletes e toda sorte de adornos, além do uso de ruge para os olhos, como embelezar as pálpebras e como se adornar com as joias mais raras e preciosas e todos os tipos de tinturas. Gadriel é mencionado como tendo ensinado à humanidade a arte da guerra. Isso inclui a produção de armas e as habilidades necessárias para usá-las, o que teve profundos impactos na sociedade humana ao introduzir violência e conflito em uma escala anteriormente desconhecida. Barel transmitiu o conhecimento da astrologia a humanos, compartilhando os segredos que lhes permitiram prever eventos futuros e, como resultado, potencialmente alterar seus destinos de maneiras não previstas pelo plano divino. Shaziel foi o 8º vigilante dos 20 líderes dos 200 anjos caídos. O nome significa nuvem de Deus, e dizem que Shaziel ensinou sobre o conhecimento das nuvens, a meteorologia. Alguns autores traduzem este anjo como sendo a estrela cadente de Deus. Cabiel é um anjo santo de alto escalão, como descrito por Enoque.
Ele é um vigilante caído, residente nos reinos inferiores, e comanda 365 mil espíritos subalternos para fazerem sua vontade, entre outros deveres. Peniel é um curador da estupidez humana. Ele ensinou à humanidade a arte de escrever com tinta e papel e ensinou os filhos dos homens o amargo e o doce, além dos segredos da sabedoria. Seriel compartilhou com a humanidade um entendimento dos ciclos lunares, ensinando sobre os movimentos e fases da Lua. Isso incluía o desenvolvimento de calendários lunares, cruciais para práticas agrícolas, pois ajudavam a determinar os melhores momentos para plantar e colher colheitas. Shamil, outrora guardião do Éden, conforme afirmado no Zohar, serviu como um dos dois principais ajudantes do arcanjo Uriel, quando Uriel levou seu estandarte para a batalha. Ele é o comandante de 365 legiões de anjos e também coroa as preces, acompanhando-as até o quinto céu. A história dos vigilantes caídos, conforme relatada em textos antigos, descreve um momento em que seres celestiais cruzaram fronteiras, levando a consequências tanto para eles mesmos quanto para a humanidade. Sua queda da graça não é apenas uma história de rebelião. É uma narrativa rica em lições sobre os perigos de ultrapassar os limites divinos e as complexidades de transmitir conhecimento. A importância de sua queda está em seu aviso atemporal contra a tentação de ultrapassar, nos lembrando do valor da humildade, da virtude, da obediência e da relação entre poderes superiores e os seres mortais.